Você tem desejo de ler a Bíblia, seu coração queima por entender as Escrituras, mas você não sabe por onde começar? Você tem dúvida, não consegue compreender? Calma, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar muito nessa empreitada. Para estudar a Bíblia, é preciso primeiro entender alguns pontos principais: contexto, linguagem, idioma que esse autor usou para escrever o texto. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Quem é o autor? Quem é o destinatário original? Para quem o autor escreveu? Qual o escopo do autor? Qual o tema do texto? Qual é o assunto principal? Qual o código de linguagem? Como escreveu? Que palavras ele usou? Tempo e lugar. Em que época ele escreveu? Em que tempo ele escreveu? E qual lugar ele estava ao escrever? E, por final, como que você pode aplicar o texto lido na sua vida? Agora eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer essa leitura ser bem mais produtiva. Nós sabemos que o texto bíblico existe palavras que não são comuns no nosso vocabulário atual. Então, eu preciso circular qualquer palavra que eu encontrar ao ler um texto bíblico que eu não saiba o significado. No primeiro momento, você vai fazer uma leitura mais rasa, mais superficial, só para se familiarizar com o texto. E após perceber palavras que você não entende, você vai buscar o significado e ler novamente o texto, entendendo o significado daquela palavra. Você vai sublinhar os versículos chaves daquele texto. Após terminar de ler um capítulo, você fará um resumo daquilo que foi lido. Você precisa escrever para aprender. Dr. Martin Meradley, um grande estudioso e um grande mestre na área do ensino e da leitura, ele diz que para aprender é preciso escrever. O professor Olavo, ele vai dizer que sem lápis e borracha, ele é um analfabeto. E de fato, nós só aprendemos quando escrevemos. O nosso cérebro está condicionado a aprender desta forma. Então escreva, faça um resumo de tudo que você leu. Após fazer esse resumo, essa síntese do assunto lido, você vai conversar com alguém acerca do texto, porque isso ajuda a assimilar aquilo que você acabou de ler e ajuda com que você não esqueça, que você de fato aprenda, converse, debata o assunto, ensine para outras pessoas. Para nós encerrarmos, eu vou fazer um resumo rápido aqui, mas de priori é necessário você entender que a Bíblia não é um livro natural, não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual, precisa ser lido como um livro. Eu preciso entender que ele vai ter gêneros literários diferentes. Nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos gêneros literários na Bíblia que eu preciso compreender onde aquele texto se encaixa para entender e extrair da melhor forma possível. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso de oração. Não dá para ler a Bíblia sem oração. Primeiro você ora ao dono da Bíblia, ao dono da palavra, ao autor da palavra, pedindo a ele graça para entender o texto, pedindo para que ele abra os seus olhos e que o Divino Espírito Santo te ajude a compreender o que ele quis nos ensinar ao deixar o texto. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada para o nosso ensino. Então que você entenda que tudo que está lá não é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma chave que também serve para a nossa vida hoje, tá bom? Fazendo um resumo básico, escolha um tema específico. Se você está iniciando, é muito interessante você começar com um cronograma de leitura. Nós do Metanoia temos um cronograma que está sendo disponibilizado mês a mês para vocês. É preciso também que você tente memorizar o texto. Repita o texto em voz alta várias vezes, isso ajuda você a assimilar. Delimite o contexto imediato daquela passagem, os versículos posteriores. Se você vai ler um texto resumido, leia os versículos posteriores, os versículos anteriores, para que você tenha uma melhor compreensão daquele texto que você escolheu ler. E como eu já disse, conheça, os originais, busque o contexto da época. E por último, mais importante do que ler a Bíblia é praticá-la. Procure praticar aquilo que você entendeu. Viva a palavra, leia a palavra, medite na palavra e deixe a palavra transformar a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você gostou,
deixa o teu joinha aqui, compartilha com alguém. Deus te abençoe. Fica na paz.